Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram com Faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus conselheiros, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores e os magos do Egito. Também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. O coração de Faraó, porém, se endureceu e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó. Quando ele sair das águas, esperarás por ele à beira do rio. Tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão:
Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus canais e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Araão, como o Senhor lhes havia mandado. Araão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus conselheiros. E todas as águas do rio se transformaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam saber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para seu palácio. Nem ainda nisso pôs o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para encontrar água que beber, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, e o teu quarto, e sobre a tua cama, e as casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Dize mais o Senhor a Moisés: dize a Araão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze tudo subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Araão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Araão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus subordinados e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, e de sorte que somente fiquem no rio. Dize Faraó: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs se apartaram de ti, e das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo ficarão somente no rio.
Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Quando ele sair às águas, e disser-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encheram desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e por todo o Egito a terra foi assolada por esses enxames. Então Faraó chamou Moisés, e então se disse: ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque sacrificamos o nosso Deus à abominação dos egípcios. E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles? Devem ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto, apenas se saindo não fordes longe. Agora, orai por mim. Respondeu Moisés:
Assim que eu tiver saído da tua presença, orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas retirem amanhã de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, mas que o Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para oferecer sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma sequer.